Racionalização de denominadores. Pessoal, que conteúdo importante. Racionalização de denominadores. Esse conteúdo, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção para que vocês possam compreender melhor. Para que existe a racionalização de denominadores? Olha só, muitas vezes, ao finalizar um cálculo, o resultado recai em uma fração cujo denominador é um radical. Para evitar esses casos, aplicamos a racionalização de denominadores. Então, pessoal, aqui lendo aqui, vocês já podem perceber o seguinte, que sempre quando podemos fazer um cálculo, pode cair um resultado em uma fração cujo denominador é um radical, que é uma raiz. E aí, pessoal, nesse caso aqui existe a racionalização de denominadores. Para quê? Porque não podemos deixar radical em denominador, pessoal. Não podemos deixar o radical no denominador. Observe alguns casos. Aqui eu tenho o primeiro caso que eu vou explicar para vocês, passo a passo, bonitinho. Há um radical no denominador. Deve-se multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que está no denominador. Então, pessoal, se você tiver uma fração cujo denominador seja um radical, esse radical deve ser multiplicado tanto com o numerador e quanto no denominador. Vamos ver o exemplo aqui para facilitar para vocês, que pelo exemplo vocês irão compreender perfeitamente. Olha só, primeiro exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, eu tenho uma fração e cujo denominador é um radical. E esse radical aqui no denominador, ele não pode ficar. Então, vamos ter que racionalizar. Vou explicar para vocês como é que vamos racionalizar isso aqui. Vou conservar aqui o 1, raiz quadrada de 2, está aqui. Como o denominador é um radical, raiz quadrada de 2, esse radical eu tenho que multiplicar ele tanto em cima no numerador com 1 e com ele mesmo lá embaixo, que raiz de 2 vai ter que multiplicar também com a raiz de 2. Isso aqui é uma racionalização. Olha só. Primeiro, que quando você radical, multiplica com radical. Como aqui nós não temos radical, então vou multiplicar 1 com 1 subtendido aqui. 1 que multiplica 1 resulta em 1 raiz de 2, está aqui. Agora, radical multiplica com radical, ou seja, os índices vão multiplicar entre eles. Os índices vão multiplicar entre eles, está aqui. E 2 vezes 2 são quantos? São 4, certo? Aí o que acontece? Eu conservo a raiz de 2, que não precisa apresentar esse 1 aqui, não precisa. E sobre, com a raiz quadrada de 4, 2. Então, pessoal, 1 sobre raiz quadrada de 2, o resultado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí a gente tira esse radical do denominador, fazendo o que? A racionalização dos radicais. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Alternativa B. Eu tenho 3 sobre 2 raiz de 3. Quem é o radical aqui que está embaixo? 2 raiz de 3. Eu tenho 2 raiz de 3. Eu vou conservar o 3 sobre 2 raiz quadrada de 3. O que eu falei para vocês? Que o denominador, por ser um radical, eu tenho que multiplicar ele tanto com o numerador e com ele mesmo lá embaixo no denominador. Então, olha o que acontece. Como aqui eu não tenho radical, eu vou multiplicar o número de fora com o de fora. 3 que multiplica 2 são 6 e conserva a raiz de 3, certo? Número de fora, multiplica o de fora, que é 2 que multiplica 2 são 4, está aqui. E os radicando, multiplica com os radicando, que é o número que está dentro. 3 que multiplica 3 dá o quê? Dá 9. Aí o que acontece? 6 raiz de 3 está aqui, conservei o 4. Você sabe que quando vamos extrair uma raiz, esse sinal que existe aqui é uma multiplicação, eu coloquei aqui. Qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3, está aqui. E aí temos 6 raiz quadrada de 3 e vamos multiplicar lá embaixo. 4 vezes 3, 12, certo? 12. Aí o que acontece? Eu tenho 6 raiz de 3 sobre 12. Esses números que estão para o lado de fora, pessoal, vocês podem simplificar. Vocês só não podem simplificar a raiz, mas os números aqui podem. Então, 6 pode dividir por 6 e 12 também pode dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1, então só fica a raiz de 3. E 12 dividido por 6 dá 2. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2. É o resultado, pessoal, de 3
sobre 2 raiz quadrada de 3. Então, a gente faz a racionalização, pessoal, dos denominadores aqui, para que tiramos o radical do denominador. Você pode observar que o resultado ele sai do denominador. Vamos aqui agora para o segundo caso. O segundo caso, pessoal, é o seguinte. Há uma adição ou uma subtração com radicais no denominador. Pessoal, olha só, denominador a gente sabe que é a parte de baixo. No primeiro caso, a gente só tinha aqui um radical e um radical. Nós não tinha nem adição nem subtração nos denominadores. Mas nesse caso aqui, temos no denominador um radical que é o raiz de 2 e temos uma adição de outro radical, raiz de 3. E o que é que acontece? Eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer a racionalização quando nós tivermos uma adição de radicais no denominador. Eu conservei aqui o mesmo 1, raiz de 2 mais raiz de 3. Olha só, pessoal, toda vez que você tiver radicais no denominador, vocês vão ter que multiplicar eles tanto no numerador e no denominador. Como eu tenho raiz de 2 mais 3, eu vou multiplicar lá raiz de 2 menos raiz de 3, porque quando nós tivermos uma adição, os sinais têm que ir invertido, tem que ser uma subtração, tanto no numerador quanto no denominador. Olha só, raiz de 2 está aqui, tá mais V menos, raiz de 3 está aqui, raiz de 2 menos raiz de 3, que a gente conserva. Tanto eu multiplico em cima e embaixo da mesma forma. Como aqui eu tenho um que multiplica raiz de 2 fica raiz de 2, e um que multiplica raiz de 3 é o próprio raiz de 3. E positivo com negativo vai dar o quê? Vai dar negativo. Raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 3 com raiz de 3, porque eu tenho aqui uma adição e uma subtração. 2 que multiplica 2 dá 4, 2 que multiplica 2 dá 4, então ficou raiz de 4, mais com menos fica menos, está aqui o menos. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3, 3 que multiplica 3 dá raiz de 9, está aqui. E aí como é que fica? Fica raiz de 2 menos raiz de 3, está aqui. Quem é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2, sinal de menos está aqui. Qual a raiz quadrada de 9? 3, está aqui. Aí o que acontece? Preste bem atenção. Ficou raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho 2 e devo 3. Se eu tenho 2 e devo 3, ainda fico devendo 1, está aqui. Como 1 não precisa ficar no denominador, nós vamos ter que fazer jogo de sinais para eliminar o denominador aqui. Positivo com negativo vai dar negativo. Raiz de 2 que divide 1 dá o próprio raiz de 2. Menos com menos dá mais. Raiz de 3 que divide 1, o próprio raiz de 3. Tá aí como é que nós vamos racionalizar denominadores quando tivermos dois radicais com uma adição, certo? E se for subtração, professor? E se for uma subtração? Olha só, pessoal, aqui. Eu tenho na alternativa B, raiz quadrada de 2, dividindo raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Olha só, foi como eu disse, eu conservei o mesmo que está aqui, certo? Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. O que eu falei? Os denominadores, a gente vai fazer a racionalização. Raiz de 3 está aqui, como aqui está menos, vai vir mais. Se for mais, é menos, igual eu vi aqui. Agora, se for menos, vai vir mais. Tanto no numerador e no denominador. Raiz de 3 mais raiz de 2, tá aqui. Conservo raiz de 3 mais raiz de 2. Aí o que vai acontecer? Eu vou multiplicar aqui esse com esse. Como são raiz, os radicando, multiplica com os radicando. 2 que multiplica 3 dá 6, fica raiz de 6, porque isso também agora está na raiz. E o 2 também eu vou multiplicar com 2. Vai ficar o sinal de mais, tá aqui. 2 que multiplica 2 dá 4, ó, o 4 aqui, sobre. Esse 3 multiplica esse 3 e o 2 multiplica o 2. 3 que multiplica 3 dá 9, dá raiz de 9. E menos com mais fica menos, tá aqui. E o 2 multiplica com 2 com a mesma raiz, fica o quê? 2 vezes 2 dá 4, tá aqui. Aí vão ficar raiz quadrada de 6 mais... Eu tenho raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 4, gente? É 2, tá aqui. Eu tenho também a raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada de 9? Que é 3, tá aqui. Sinal de menos, tá aqui. Qual a raiz quadrada de 4? É 2, também está aqui. Como é que vai ficar? Raiz de 6 mais 2, tá aqui. Raiz de 6 mais 2. E quanto é 3 menos 2? 3 menos 2 dá 1. E raiz de 6 que divide 1 dá raiz de 6. Sinal de mais, tá aqui.
E 2 que divide 1 dá o quê? Dá 2. Então tá aí, pessoal. Como é que nós vamos fazer para racionalizar denominadores? E esses denominadores, pessoal, nós não podemos ficar em forma de radical. Por isso que existe a racionalização, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre esse conteúdo aqui, nesses exemplos que eu coloquei, um outro que você não compreendeu, vocês podem comentar lá, que eu vou estar acompanhando e farei novo vídeo tirando a dúvida de vocês, beleza? Até nosso próximo vídeo aula.